3, está escrito assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Senti a necessidade de escrever a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Glória a Jesus. Queridos, eu comentei ontem com os irmãos na introdução acerca do escritor desta epístola, que foi Judas, o meio-irmão do Senhor Jesus. Eu comentei com os irmãos sobre o conteúdo desta carta, principalmente no verso 3, onde Judas vai querer dar uma palavra de consolo aos irmãos e falar acerca da comum salvação, mas ele é impelido pelo Espírito a dar uma palavra de exortação e trazer os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E também comentei que os irmãos que batalhar pela fé aqui não é simplesmente crer que Jesus é o Filho de Deus, mas é um conjunto de doutrinas estabelecidas que é a base da nossa fé. Então a exortação de Judas é: vocês vão batalhar por este conjunto de doutrinas que é a base da nossa fé. E dentro deste conjunto de doutrinas há vários tópicos estabelecidos para nós. E nós falamos de um deles ontem, que foi a graça, por causa dos falsos mestres que havia se introduzido na igreja. Judas exorta os irmãos a batalhar pela sã doutrina. E eu disse que doutrina é ensinamento, e traço um paralelo com Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas o Senhor fazia por intermédio dos apóstolos. Paulo também diz sobre doutrina em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo exortando ao jovem pastor Timóteo. Paulo diz: Timóteo, pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redargua, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque sobrevirão tempos trabalhosos, onde não suportarão mais a sã doutrina, e desviarão os ouvidos da verdade e darão ouvidos a fábulas. Então você percebe que toda a Bíblia, ou por que também não dizer, as cartas paulinas são cartas apologéticas, ou seja, Paulo está exortando as igrejas a batalharem pela sã doutrina. É isto que tanto Paulo como Judas e os apóstolos exorta a igreja a batalharem firmemente pela fé. E batalha aqui é guerra. Batalha aqui é uma guerra que estamos no dia a dia em batalha pela sã doutrina. E eu gosto que o apóstolo Paulo, por exemplo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito, no meio de uma cultura pagã, Paulo vai incentivar as igrejas a batalharem pela fé e ter Cristo como a base do Evangelho.
e ter Cristo como centro do Evangelho. No meio de uma cultura pagã, Paulo vai defender a fé e vai dizer que Cristo é o centro da sua mensagem. Se você ler a Bíblia, olha só Paulo defendendo a fé. Romanos capítulo 1, versículos 16, 17, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois também do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo vai viver da fé. Paulo também diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 ao 13, ele diz: a saber, se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, vai ser salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, crerão naquele em que nunca ouviram? Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Defesa da fé. Cristo é o centro desta fé. Eu gosto quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios. Escute: aos Romanos a base é Cristo, aos Coríntios a base é Cristo. Corinto é uma cidade grega, uma cidade de filósofos, homens sábios segundo a carne. Aí Paulo vai defender a sua fé em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 23, ele diz: os judeus querem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é loucura para o judeu, escândalo para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É Paulo defendendo a fé. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 ao 5, Paulo diz: ó Coríntios, quando eu fui ter convosco, eu não fui até vós com sublimidade de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. E quando eu fui ter convosco, eu não me propus a saber nada entre vós, a não ser a Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em homens, mas no poder de Deus. Glória. A igreja contemporânea precisa ouvir a mensagem cristocêntrica. Cristo. Você percebe que Paulo escreveu aos Romanos, o tema é Cristo. Aos Coríntios, o tema é Cristo. Aos Gálatas, o tema é Cristo. Gálatas capítulo 2 é lindo. Versículo 20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesta carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim na cruz do Calvário. Gálatas 6:16
17, Paulo diz: não me molestem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Glória. Defesa da fé. Paulo aos Romanos é Cristo. Paulo aos Romanos é Cristo, aos Coríntios é Cristo, aos Gálatas é Cristo, aos Efésios é Cristo. Efésios 2:13, Paulo diz: vós que estava longe, agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glória a Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Cristo. Aos Romanos é Cristo, aos Coríntios é Cristo, aos Gálatas é Cristo, aos Efésios é Cristo, aos Filipenses é Cristo. Filipenses 1:21, Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem poder que as mãos se adorar. Glória. Aleluia. Paulo está dizendo, é a manchete das cartas. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Eu disse ontem a carta aos Filipenses, olha que texto, capítulo 2, versículo 6 ao 9, Paulo diz: que de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser o igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e achado em forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, vou repetir, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, oh glória, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Cristo. Aos Romanos é Cristo, aos Coríntios é Cristo, aos Gálatas é Cristo, aos Efésios é Cristo, aos Filipenses é Cristo, aos Colossenses é Cristo. Meu Deus, batalhem pela fé, Cristo. Não, pastor Wagner, na carta aos Colossenses, Paulo, ele dá uma aula de cristologia. Colossenses 1:13 diz assim: e ele nos transportou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ele é antes de todas as coisas subsiste por eles, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi feito por ele e para eles. Ele é o cabeça da igreja. Glória. O cabeça não é o papa, o cabeça não é o pastor, o cabeça é o Cristo, que viemos adorar. Quem vem? Aleluia. Vamos interagir. Eu falo um livro e você
aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Aleluia! Primeira, é só apologética. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz: digo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que morrem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados com o Senhor dos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, consolai-os uns aos outros com esta palavra. Ele vem. Então você percebe que de Romanos até Tessalônica é Paulo escrevendo para a igreja: defendam a fé. Agora vamos para as cartas pastorais. Eita! De Romanos até Tessalonicenses é Paulo exortando a igreja: batalha pela fé. Agora vamos para os pastores. Ô Tito, tu é pastor em Creta, você dirige um campo em Creta, não muda a mensagem, batalha pela fé, Cristo. Ô Tito, não muda a mensagem, vou falar, não troca a mensagem cristocêntrica pela mensagem coach, não troca a mensagem cristocêntrica pela mensagem que você vai ter. Prega Cristo Salvador, Filho de Deus, que vai arrebatar. Eu vou esperar um minuto, você erguer as mãos e serve. Paulo, o que eu prego, Paulo? Cristo. Qual é o método, Paulo? Prega Cristo. O que eu faço, Paulo, para a igreja crescer aqui em Creta? Prega Cristo. Tito 2:13. Olha lá. E aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo para nos purificar de todo pecado e purificou para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Prega Cristo. Ô Tito, prega. Ô Timóteo, tu é pastor em Creta, eu estou preso em Roma, eu vou morrer, mas você continua pregando Cristo. Irmão, a última carta de Paulo no seu ministério foi a segunda carta de Timóteo. Paulo, às vésperas da sua morte, segundo a história, ele vai ser decapitado pela causa, pela defesa da fé. Aleluia! Não, vou falar de novo. Glória! Paulo já está velho, com quase 70 anos de idade, está preso numa masmorra em Roma, às vésperas do seu martírio. Ele vai ser decapitado pelo imperador romano Nero. Paulo está ali, falando nas últimas palavras, pela defesa da fé. Glória! Eu estou sentindo graça. Glória! A igreja contemporânea não vai abandonar a fé porque está desempregado. A igreja contemporânea não vai abandonar a fé porque não tem dinheiro.
Paulo, as últimas palavras do ministério. 2 Timóteo 4:7, eu acho lindo. Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero eu disse ontem que eu estimo a Cristo desde a minha terra juventude com 14 anos. Toda a minha vida na igreja, eu quero um dia poder dizer, não sei como, no arrebatamento ou no leito, eu não sei. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O Espírito, o Espírito de Deus está dizendo, eu estou renovando a fé. Palavra, remolde, saio, glória. As lutas da vida não vai desanimar a nossa fé. Vamos guerrear pela fé. Para não pegar. Repete comigo, ó. Combati o bom combate. Eu te pergunto, existe combate bom? Mas Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Paulo está dizendo assim, ó, aonde que eu tinha de pregar, eu preguei. Aonde eu tinha de fundar a igreja, eu fundei. Aonde tinha que ir, eu fui. Combati o bom combate. Glória. Acabei aqui a carreira e guardei a fé. Agora minha recompensa, o que me resta agora é uma coroa de justiça, o qual o justo juiz me dará naquele grande dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Segura aí, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo o vosso trabalho no Senhor não será vão. Há uma recompensa. A exaltação é batalha pela fé. Cristo, pegue em Cristo a sã doutrina. Esse batalha pela fé é um conjunto de doutrinas a qual a base é Cristo. Não dá para mudar. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3: eis que me pus como sábio arquiteto, e eis que o fundamento está posto, o qual é Cristo. Aleluia! Mas veja como cada um de vocês construa sobre o fundamento, porque um tem obra de palha, feno e madeira se desfaz, mas nós obras de ouro, de prata e de bronze. Aleluia! Eis, eu não quero obras de palha, vai se desfazer, de madeira e de feno, mas a obra da pinheira é de ouro, é de prata. A gente vai pregar o Evangelho, Cristo Jesus o Salvador. Cristo é a base. Aí Judas está exortando os irmãos, tem aí os falsos mestres que estão distorcendo a doutrina. Vocês defendam, batalhem pela fé. Pastor, já ouviu alguém pregando assim, pastor? Alguém pregando, Deus não precisa que ninguém defenda ele. Mas então para que as cartas? Para que a Bíblia? Deus nos colocou como defensores do Evangelho. Aleluia! Glória! Glória! Batalhem pela fé, conjunto de doutrina, que eles têm a base. Agora a fé, pega aí, a
essencial do Evangelho, porque a fé é um dos 3 pilares do cristianismo. Repito, a fé é um dos 3 pilares do cristianismo. Onde está, pastor? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo diz: permanecem, pois, agora a fé, a esperança e o amor. Escute, a fé não é um sentimento, a fé é um fundamento. Vou repetir de novo para você pegar. A fé não é um sentimento, a fé é o fundamento. Sentimento vem e passa, mas fundamento permanece. Hebreus 11, a fé é o firme sentimento, é isso? A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Vou falar de novo. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento, a expressão firme aqui é não oscilem, não vacilem, ficam firmes na fé. A fundamento aqui é linguagem de arquiteto. Todo arquiteto, ao iniciar uma obra, é lógico e é claro que ele não começa por cima, ele vai pelo fundamento, alicerce. Por mais bonito que o prédio seja, se não tiver fundamento, ele cai. Então a nossa fé não é sentimento. Se for sentimento, vai cair, mas a nossa fé é fundamento. Eu espero aquilo que eu não vejo, mas eu creio. 2 Coríntios 4:7, Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aleluia! Glória! Olha de novo. Nós, os crentes santos, não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Crente não precisa ver para crer. Crente crê sem ver. Glória. Glória, é fundamento. Eu não vi Jesus morrer na cruz, mas eu creio. Eu creio. Aí Jesus falou: Tomé. Eu só creio se eu ver. Se eu tenho mais, além de ver, quero pôr a mão do lado dele e ver as mãos dele. Eu não creio. Jesus apareceu a Tomé e para os outros discípulos: ei, Tomé, ô incrédulo, seja crente, não incrédulo, bem-aventurado os que não viram, mas crerão. Glória. Vem crer que ele é o Filho de Deus. Vem crer que ele é o Salvador. A fé é o firme fundamento, arquiteto, das coisas que eu não vejo, mas a firme certeza daquilo que eu espero. Aleluia! Eu espero o céu. Bendito seja. Eu espero o céu. Olha que texto. 1 João 5:7. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória. Glória. Tem um texto em Romanos capítulo 4, versículo 20. Paulo diz: e Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque ele estava certíssimo do que havia prometido, é fiel para cumprir todas as promessas. Porque Abraão é o para-fé, porque em Hebreus 11 diz: e Abraão, pela fé,
habitou na terra da promessa com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava uma cidade cujo arquiteto e o fundador é Deus. Não. Aleluia! Não, ele habitou na terra da promessa. Entendas. Ó, com Abraão, com Isaac e Jacó, herdeiros da minha promessa, porque ele esperava o quê? Uma cidade cujo arquiteto e fundador dessa cidade é Deus. Aleluia! O cara é doido, irmão. Abraão, e aí? Eu estou esperando uma cidade. Por que essa cidade? O arquiteto dela é Deus. É onde está essa cidade, pastor? Capítulo 21 e 22 do Apocalipse. E eu, João, vi a nova Jerusalém, que Deus desceu do céu, como noiva ataviada para o seu marido. Olhei a cidade e vi, a cidade era de ouro puro. Olhei, a cidade tinha 12 fundamentos, com o nome das 12 tribos de Israel. Tinha 12 portas, com nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olhei e vi, no centro da cidade, eu vi o rio da água da vida, que procedia do trono de Deus. Eu olhei para o outro lado da praça, eu vi a árvore da vida, que produz folhas para a saúde das nações. Eu olhei e vi, a cidade não tinha sol e nem lua para iluminar, porque a glória de Deus iluminava a cidade. Abraão, aí Deus, Deus na cidade, aí Deus no céu. Eu estou aqui conjecturando, nossa, não está na Bíblia, eu estou conjecturando. Eu imagino Jeová, pastor, construindo na cidade. A rua de ouro é a linguagem que o João contou para dizer, não é muito mais do que ouro. Rua de ouro, está na construção da cidade, tá. Aí eu creio que os anjos perguntam, ô Jeová, você está fazendo de Jeová uma cidade? Para que, Jeová? Para o meu servo. Qual? Abraão, porque ele creu. Ele creu que eu estou fazendo uma cidade. Então segura. A tua pátria não é o Brasil. A tua pátria não é a França. A nossa pátria não é Suíça. A nossa pátria não é Estados Unidos. A nossa pátria é o céu. Quem vai para lá? Levanta a mão para adorar. Aí, pastor, eu gosto que na galeria do Negócio da Fé de Hebreus 11 é terrível. Gente que viveu há mais de 4.000 anos antes de Cristo viviam pela fé. Lá no texto começa mais ou menos assim. Mais ou menos assim, Abraão, pela fé, Abraão. Pela fé, Isaac. Pela fé, Jacó. Pela fé, Sara. Pela fé, Moisés. Pela fé, José. Pela fé, Davi. Pela fé, Sansão. Pela fé, Gideão. Pela fé, os profetas. Em Hebreus 11:38 diz assim, glória, homens que o mundo não era digno de tê-los. Pela fé, fecharam a boca dos leões, não aceitaram o seu livramento, porque esperavam uma maior ressurreição. Aleluia! E aí, pastor? Batalha pela fé, que uma vez foi dada, fundamento. Glória a Deus. Fé não é sentimento, é o fundamento. A exortação de Jesus, batalhem por essa doutrina, cujo o fundador, cujo o centro é Cristo. A nossa fé está arraigada, fundada, alicerçada em Cristo. Eu te pergunto, aonde está a tua fé? A nossa fé não
está em dinheiro, a nossa fé não está em carros, a nossa fé não está no presidente, a nossa fé está no Rei dos Reis. Quem veio adorar a Ele, passa pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Pela fé. Por que, pastor? 1 João capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e do jeito que Ele é, assim o veremos. Esse corpo aqui, esta carne, não suporta ver o Cristo glorificado. Por isso que a Bíblia diz: vamos ser transformados. Glória, lá vai, você dá glória bem alto. Morte para crente, morte para crente não é o fim, morte para crente é passaporte para ir para a cidade. Quem vai? Eu vou esperar você adorar. Bom, olha a Bíblia. Hoje, pastor, infelizmente, é muito triste, você tem que batalhar. Hoje, tem pastores que não acreditam no arrebatamento da igreja. Esses dias eu fui olhar no canal do YouTube, fui dar uma olhada no meu canal, e tinha um cara que eu até admirava. Ele, como arqueólogo, é top, mas como teólogo é ruim. Não vou dizer uma política. Olha o que ele disse: eu vou dizer uma coisa que vai chocar os crentes, principalmente os pentecostais. Eu disse: opa, sou eu. Pentecostal, eu fiquei assim, é eu. Olha o que ele diz: eu, pastor fulano, não acredito no arrebatamento. Arrebatamento é quando morrer. Aí fui arrebatado. Esse negócio, mas um Jesus das nuvens é coisa de crente que não conhece Bíblia. Aí eu quase infartei. Entrei no Instagram dele, só que tem milhões de seguidores. Claro que ele vai ver minhas mensagens. Eu entrei e disse: ô pastor herege, eu vim batalhar pela minha fé. Você disse que não crê no arrebatamento da igreja. Um seguidor dele, discípulo dele, me responde: estou com o meu pastor. É isso que ele disse, creio no que ele disse. Eu disse: eu não creio. Ele disse: por quê? Então manda o teu pastor rasgar da Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52. Eis aí vos digo um mistério: na verdade nem todos morreremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e piscar de olhos, ante ao ressoar a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte é a lei, a força da lei é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor
senhor estudou teologia? Eu disse, meu filho, eu leio os livros e a Bíblia. Ele disse para mim, o senhor sabe, para formar uma doutrina, tem que ter 3 passagens da mesma? Eu disse, concordo. Se tem uma, ele disse, cadê a outra? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Digo-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor dos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Tá bom para vocês? Aí ele disse assim para mim, cadê a outra? Eu disse, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu. Aí pastor, olha ele. Você citou 3 de Paulo. Aí eu disse, Paulo falou inspirado pelo Espírito. Aí ele disse para mim, ok, me cita 3 passagens que Jesus falou sobre a volta dele. Eu disse, mais fácil ainda. Primeiro, fala aí. João 14. Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, olha a fé, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei para o meu pai, vos preparar lugar, e se eu for preparar-vos lugar, outra vez voltarei para vos buscar, e aonde eu estiver, estejais vós também. Glória de Senhor, nós não sabemos o caminho, e nem para onde vais. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele disse, cadê a outra? Eu disse, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Jesus disse, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Cadê a outra? Apocalipse 22 e 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu disse, vou dar mais 2 de lambuja. Apocalipse 22, 14. Eis que cedo venho, bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar na cidade e comer da árvore da vida. Apocalipse 22 e 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Meu Deus, batalhou, ele virá. Aí, olha só, para o que ele disse, olha o que ele me disse. O senhor sabe me dizer, não, é aquela coisa que eu ouço. O Novo Testamento foi escrito em que língua? Eu disse, no grego. Ele disse, então o que significa no grego a palavra arrebatamento? Eu disse, pelo que estudei, é arpazo, que quer dizer tirar com força. Aleluia. Deus de glória, aleluia. Aqui vai de novo. É arpazo, que quer dizer tirar com força. Glória. Vai ser tremendo, a trombeta toca. Aleluia. Os mortos que morreram crentes de todas as épocas, o teu pai que morreu crente,
a tua avó que morreu crente, a tua bisavó, sei lá, que morreu crente, vai ressuscitar num corpo glorificado, simultaneamente. Os vivos transformados e arrebatado, imagino. Itapetinga subiu gente, Itororó subiu gente, Tarantins subiu gente, Vitória da Conquista subiu gente, São Paulo subiu gente, Bahia subiu gente, Estados Unidos subiu gente, África subiu gente. O que aconteceu? A igreja foi arrebatada. Levanta a mão quem pode. Prepara a cara. Eu espero. Gente, chute. Vai ser muito rápido. Não, vou fazer de novo. Essa doutrina tem que ser falada. Vai ser muito rápido. Aleluia. Ó, Não abrir, fechar de olhos, aí não posso fechar como eu quiser, mas está no texto, piscar. A cada cerca de um segundo eu tenho que piscar para lubrificar os meus olhos. Se eu não piscar, resseca. Então tu pisca, quando tu abrir, está diante do céu. Glória. O que eu estou pregando aqui não é coisa da minha cabeça. O que eu estou defendendo aqui é a nossa fé. É a nossa fé. Que uma vez foi dada aos santos. Gente, irmão, foi Jesus que falou, foi Jesus, não foi Jesus. No sermão profético de Mateus 24 e 3. Perdão, Mateus 24 e 36. Ó Jesus. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, ele sabe, mas unicamente o meu Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque os dias que antecederam o dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, levou a todos e não perceberam. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vigiai, orai, porque vós não sabeis em que dia, em que hora há de vir o vosso Senhor. Porquanto vai dar dois numa moinha, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Vai dar dois no campo, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Considera isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a facada fosse roubada. Assim vós estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que vocês não esperam. Ou seja, vai ser como um ladrão. Por quê, pastor? O ladrão avisa quando vai roubar? Ô, pastor Wagner, eu sou ladrão, tá? Amanhã, às 8 da manhã, eu vou te saudar, tá bom? Ô, irmã Maria, amanhã, às 3 da tarde, eu vou te saudar, tá bom? Não avisa. Vai ser de repente. Pastor, talvez esse culto nem termine. Glória, eu estou sentindo Deus aqui. Camácia de Telemarás. Glória. Eu só sei dizer, e vou usar as palavras que a irmã falou aqui ontem. Nós somos a geração do arrebatamento. Ele virá.
te pergunto, qual é a tua esperança? Por que eu sou crente? Por que eu vim fazer aqui? Gente, se Jesus vier hoje, ou se a morte bater à tua porta, onde passarás a eternidade? Eu vou repetir. Se ele vier hoje, ou se a morte chegar para um de nós aqui, onde passaremos a eternidade? Glória. A minha palavra é: misericórdia, Jesus. Tira os meus olhos dessa terra, coloca os meus olhos no céu. Glória, glória. Assim como foi primeiro, o dia de Noé vai ser o dia da vida do Filho do Homem. Ele comparou o dia da vida de Jesus com os dias de Noé. Por que, pastor? A geração de Noé estava corrompida, a ponto de Deus dizer: eu me arrependo de ter feito o homem, e o meu espírito não vai contender com eles para sempre. Os anos de vida dele no máximo 120. Ok. Aí Deus disse: tem mais, eu vou destruir o homem que eu fiz. Bom, escute, está lá no texto. Quando Deus falou com Noé tinha 500 anos. Quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, Noé tinha 600. Entre Deus falar e Deus cumprir foram 100 anos. Noé fazendo a arca e pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. 2 Pedro 3:4 diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Além de fazer a arca, ele pregava para uma geração ruim: arrependei-vos, lavai. Vou contextualizar. Se Noé vivesse hoje, quase ninguém convidaria Noé para pregar no congresso. Ninguém convidaria Noé para pregar na conferência. Porque, pastor, Noé não tem outra mensagem, só prega arrependimento. Arrependei-vos, arrependei. A mensagem do evangelho não mudou. Arrependei-vos, porque chega no reino de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Oh, glória. Gente, para a moça que cantar, escuta isso aqui. O que está acontecendo no mundo hoje não te diz nada? Eu vou repetir. O que está acontecendo hoje no mundo não te diz nada? Gente, as profecias estão se cumprindo ao pé da letra. Glória. Nunca se viu um tempo